O ministro Paulo Guedes foi até a comissão especial que analisa a reforma tributária para falar sobre os seus planos nessa área e adivinha o que é que ele levou com ele, sua velha obsessão por recriar a CPMF. Vamos analisar tudo isso com a ajuda dos economistas Leonardo Regazzini e Renan Pierre. E ainda vamos explicar a nota técnica do Livres em apoio à nova lei do gás, que pode ampliar a concorrência nesse setor. E também conhecemos a líder Livres Daiviane Garcia, lá de Nova Friburgo. Veja agora o Livres Notícias. Um dos debates mais importantes dessa semana foi justamente na comissão especial que analisa a reforma tributária no Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes foi até lá, explicou os seus planos e, para entender melhor o assunto, vamos ouvir agora a análise do nosso conselheiro, economista e professor do Departamento de Economia da UFAM em Manaus, Leonardo Regazzini. Bom, o ministro Paulo Guedes foi ontem à audiência pública na Câmara sobre a reforma tributária. E pelo visto ficou claro que o governo vai mesmo investir na ideia de uma nova CPMF. Aquilo que era boato parece que vai cada vez mais virando realidade. Eu entendo que há bons argumentos favoráveis à ideia. Sabe? Se a nova CPMF vier para substituir encargos que incidem sobre a folha, de fato esses encargos são muito ruins. Né? O fato deles incidirem sobre folha de pagamentos torna a formalização mais cara e gera um grande incentivo à desformalização ou à informalização do trabalho no Brasil. Nesse sentido é muito positivo a ideia de reduzir a carga tributária sobre a folha de pagamentos. Porém, os argumentos que o ministro apresentou ontem em relação a essa possibilidade, eu achei que foram argumentos muito fracos. A verdade é que a CPMF é uma ideia muito ruim, sabe, mano? Trata-se de um imposto regressivo, trata-se de um imposto cumulativo, trata-se de um imposto que gera uma série de distorções na economia. Algumas dessas distorções podem até ser bastante graves em alguns setores, né? E os argumentos que o ministro apresentou ontem, achei que foram muito fracos. Ele falou muito sobre a necessidade de pegar sonegadores, falou que os ricos dizem que quem paga é o pobre porque eles não querem pagar. Veio até com uma ideia no final da audiência de que se uma parcela dos recursos da nova CPMF for virar despesa do Bolsa Família, isso acabaria com o caráter regressivo da tributação. O que é vedado pela PEC do teto, pelo novo regime fiscal. Né? O novo regime fiscal determina que para você gastar mais com assistência social, com Bolsa Família, você precisa gastar menos com outros setores da despesa pública. Você não pode criar novos impostos, certo? Está vedado pelo novo regime fiscal. Então, seria necessário, para fazer isso que o ministro fala, seria necessário, inclusive, derrubar, né, o novo regime fiscal, o teto de gastos públicos. Enfim, eu acho que há até bons argumentos favoráveis, apesar de eu não ser favorável à ideia. Eu acho que há até bons argumentos favoráveis à ideia. O principal deles é que o encargo sobre folha é realmente muito ruim do ponto de vista dos incentivos gerados. Mas eu estou achando que, mesmo assim, a ideia é ruim e o governo ainda consegue usar os piores argumentos para tentar sustentá-la. Acho que vamos acompanhar ao longo das próximas semanas o que acontece, mas pelo visto essa proposta vem e vem com força. Essa complicação toda em torno da reforma tem gerado um segundo problema que eu considero grave. O tempo está passando, já está certo que não vai haver reforma tributária esse ano, só no ano que vem. E no começo do ano que vem a gente tem mudança na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia deve deixar a presidência da Câmara. A gente não sabe que novo nome vai ocupar essa posição e a gente não sabe se esse novo nome vai ser mais simpático ou mais hostil às ideias de reforma que o governo pretende apresentar. Vamos acompanhando, um abraço, até a próxima. Ainda sobre esse tema, vamos ouvir também a opinião do economista Renan Pierre. O ministro Paulo Guedes palestrou na audiência da reforma tributária com o parlamento, onde ele nos deu algum vislumbre da visão do governo sobre a reforma tributária. Bom, o primeiro ponto a colocar é a insistência do ministro Paulo Guedes em se focar nos impostos federais, principalmente na união de PIS e COFINS e a criação de um novo imposto. Bem, o ministro se diz um federalista e isso seria justificativa para não intervenção em assuntos estaduais e municipais, mas a gente sabe que o que importa para as empresas, para as pessoas no final, é a alíquota final, não importa a origem do imposto. Então, como ministro da Economia, o governo federal, o ente mais forte da federação, ele deveria liderar as discussões sobre todos os impostos.
Uma outra coisa que colocada pelo ministro é a insistência de fatiar a reforma em algumas etapas, pelo menos 3. A ideia é que em cada etapa a gente teria tempo suficiente, condições de explicar o que estaria mudando. Acho uma ideia muito ruim e isso também criou ali oposição por parte dos parlamentares que participavam. Por quê? Porque a gente sabe que nos impostos, para as empresas, para as pessoas, no final, o que importa é a alíquota final. Então, quer dizer, não importa se o imposto subiu, se o outro caiu equivalentemente, tá tudo ok. Então, só faz sentido discutir mudanças tributárias com todos os impostos na mesa. Quer dizer, tudo bem, como é que eu vou negociar uma etapa da reforma sem saber o que vai acontecer na outra? Então, acho que faz pouco sentido isso. Isso demonstra um certo receio do governo de perder as disputas no parlamento a respeito da reforma. Um pacotão faria muito mais sentido, como foi, por exemplo, como deveria ter sido, aliás, o caso da Previdência, que acabou deixando para os governos estaduais fazerem suas próprias reformas. Ele também jogou para a torcida de novo, chamando o sistema tributário do Brasil de manicômio, que todos nós sabemos que é verdade. O ministro Paulo Guedes faz muito bem essa questão de pregar para os convertidos. Um ponto polêmico da discussão sempre é a questão do aumento da carga tributária. O ministro vem reiteradamente dizendo que não haverá aumento de carga. Mas as contas do governo não são claras e não foram expostas. A gente não tem como saber as consequências disso. O próprio 12% de alíquota desse novo imposto da fusão de PIS/COFINS, não ficou claro como o governo chegou nesse número. Parece uma alíquota bastante alta. Também tem a questão de uma nova CPMF, que o ministro chamou de ignorante ou de má-fé, aquele que chama um possível novo imposto sobre transações financeiras de uma nova CPMF. Segundo o ministro, o intuito desse imposto é tributar adequadamente os produtos, novos produtos da era digital. O ministro citou Netflix, por exemplo, como um desses produtos. Mas o que é estranho dessa fala é que, ao mesmo tempo que o ministro diz que não é uma nova CPMF e que é um imposto para cobrar esse setor da economia, ele vislumbra uma arrecadação de em torno de 120 bilhões de reais, o que é bastante dinheiro. Possivelmente um imposto de 0,2% de alíquota só sobre essa categoria de produtos não chegaria nem perto de uma arrecadação desse nível. Também não está claro como seria a equivalência da arrecadação desse imposto e uma possível desoneração da folha. Quer dizer, a gente sabe que os impostos sobre folha de salários arrecadam um volume muito maior do que esse número que eu acabei de dar, que o novo imposto traria. Então, será que vai ter desoneração ou é uma partezinha pequena da folha que vai ser desonerada? Então, tudo isso tem que estar na mesa para a discussão ficar clara de perdas e ganhos para cada um dos personagens do país. A gente tem muito avançado na reforma tributária, ela é muito importante, ela é mais difícil de ser feita que a reforma da Previdência, porque na Previdência estava muito claro o benefício para a sociedade como um todo, aqui não. Aqui cada grupo de pressão sempre quer esticar um pouco mais a corda para ver se consegue benefícios para o seu lado, e com isso a gente está enrolando nessa reforma tributária há décadas. Outro debate importante que deve se intensificar nas próximas semanas é sobre a nova lei do gás que está tramitando no Congresso, que pode ampliar a concorrência no setor ainda muito distorcido por um monopólio real da Petrobras. Quem explica pra gente a situação e a nossa nota técnica é a diretora de Políticas Públicas do Livres, Isabela Patriota. Vai entrar em discussão a nova lei do gás, que revoga o atual marco do gás no Brasil e traz um novo regime jurídico para o setor. Nós do Livres somos favoráveis à aprovação em sua totalidade da nova lei do gás, com a resultante revogação do regime anterior. Por que nós somos a favor dessa inserção da nova lei do gás? Bom, já não há no Brasil um monopólio constitucional dado à Petrobras para produção e exploração de hidrocarbonetos em solo nacional. Só que o que acontece? Apesar de não haver esse monopólio constitucional, existem em níveis infraconstitucional regulamentações que tornam um cenário tão favorável para a Petrobras que, na realidade, ela se torna uma monopolista. Foi o caso da área de gás natural. A lei atual de 2009
ou seja, já tem mais de 10 anos de vigência, e determina o regime de concessão, precedido de licitação, para a construção de novos gasodutos de transporte e evacuação do gás natural. Em virtude da exigência do regime de concessão para esses pedidos, desde 2009 nós nunca tivemos sequer um único pedido para a construção de gasodutos, o que fez com que a Petrobras fosse uma monopolista natural nessa área. Então, a principal alteração que é trazida com a nova lei do gás é revogar esse regime jurídico de concessão e torná-lo mais simples, por meio de autorizações. Então, esse é o principal aspecto da nova lei do gás. Além disso, ela traz redução de caracterização como áreas de interesse social. Então, há menos intervenção no setor com a nova lei do gás. E é por isso que o Livres é favorável à aprovação da nova lei do gás em sua totalidade. E agora vamos conhecer a Daiviane Garcia, líder Livres em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. Sou advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e pós-graduando em Direito Público com foco em Gestão Pública. Eu sou aluna do Renova BR, líder do Movimento Nacional Vai Ter Mulher Sim e também coordenadora do Movimento Liberal Friburguense. Agora, eu também sou líder Livres, mais um motivo para lutar a favor da liberdade do indivíduo e por um Brasil mais livre. E esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira tem sempre Livres Notícia para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.